Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Inovação e Logística. Eu sou Rosemary. Eu sou Gabriele. E eu sou João Ítalo. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema que está revolucionando o setor logístico, a logística autônoma, com foco especial em veículos sem motoristas e seus impactos no setor. Exatamente, Rosemary. Estamos aqui vivendo uma verdadeira revolução na forma como mercadorias são transportadas e distribuídas globalmente. Os veículos autônomos deixaram de ser apenas conceitos futuristas e estão tornando realidade em muitas operações logísticas. E vale ressaltar que não estamos falando apenas de caminhões autônomos nas estradas, mas também de drones de entrega, robôs de armazém, embarcações autônomas e muito mais. Toda a cadeia logística está sendo transformada. Isso mesmo, pessoal. Então, nesse episódio, nós vamos explorar como essa tecnologia funciona, casos reais de implementação, os desafios que ainda precisamos superar e, claro, o impacto que isso trará para profissionais, empresas e consumidores. Bom, para começar, acho importante definirmos o que são veículos autônomos e como eles se inserem no contexto da logística. Em essência, estamos falando de veículos capazes de navegar e operar com pouca ou nenhuma intervenção humana. Isso mesmo, Gabriel. É importante entender que existem diferentes níveis de autonomia. A SAE, que é a Society of Automotive Engineers, definiu 6 níveis de 0 ao 5, onde 0 representa nenhuma automação e 5 representa automação completa sem necessidade de intervenção humana. Grande parte dos avanços comerciais atuais está nos níveis 3 e 4, onde os veículos eles podem dirigir sozinhos em determinadas condições, mas ainda podem precisar de intervenção humana em algumas situações específicas. João, você poderia nos dizer as principais tecnologias por trás desses veículos autônomos? Temos várias tecnologias trabalhando em conjunto. Os sensores LiDAR são fundamentais, pois eles criam mapas 3D do ambiente utilizando lasers. Também temos radares, câmeras, GPS de alta precisão e uma série de outros sensores que coletam dados do ambiente. E todo esse hardware não funcionaria sem um software avançado. Algoritmos de inteligência artificial e aprendizado de máquinas processam os dados dos sensores em tempo real, permitindo que o veículo entenda seu ambiente, preveja movimentos de outros agentes e tome decisões de navegação. Isso mesmo, mas não podemos esquecer das redes 5G e da comunicação V2X, que permite que veículos se comuniquem entre si e com a infraestrutura urbana. Isso é crucial para coordenar frotas e aumentar a segurança. Um ponto bastante interessante é que a logística talvez seja um dos campos mais promissores para a implementação inicial de veículos autônomos em larga escala, muito antes dos carros de passeio totalmente autônomos. Isso mesmo, João. Porque rotas fixas, como em centro de distribuição ou em rodovias específicas, elas apresentam menos variáveis imprevisíveis do que o trânsito urbano caótico, né? Assim, facilitando a implementação segura da tecnologia. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre algumas implementações reais que já estão acontecendo. A TuSimple, por exemplo, é uma empresa que vem realizando entregas com caminhões autônomos de nível 4 nos Estados Unidos, principalmente no chamado Corredor do Sol, que está localizado entre Arizona e Texas. Bom, podemos falar da Amazon também. Ela tem investido pesadamente em autonomia. Além dos drones de entrega Prime eles utilizam robôs autônomos em seus armazéns, como o Kiva, que transporta prateleiras inteiras até os operadores para o packing dos produtos. Outro exemplo que a gente pode citar é na China. A empresa JD.com ela já implementou entregas com veículos autônomos em várias cidades, principalmente durante a pandemia, quando entregas sem contato humano se tornaram essenciais. E também não podemos deixar de mencionar a AIMO, divisão de logística da AIMO, subsidiária da Alphabet, que tem parcerias com empresas como UPS e JB Hunt para transporte de cargas. Já aqui no Brasil,
Ainda estamos nos estágios iniciais, mas temos alguns projetos piloto interessantes. A Vale, por exemplo, implementou caminhões autônomos em algumas de suas minas, aumentando a segurança e a eficiência operacional. O Porto de Santos, ele também está testando veículos autônomos para movimentação de contêineres, parte de uma iniciativa maior de portos inteligentes. Um caso que eu achei fascinante é o da empresa sueca Enrail, que desenvolveu o Pod, um caminhão elétrico totalmente autônomo, sem cabine para motorista. Eles já operam comercialmente em parceria com grandes empresas. Um exemplo de empresa é a Coca-Cola. E para além das rodovias, temos a Volvo, que está desenvolvendo navios autônomos para transporte marítimo, e várias empresas como a Wing do Google e a Zipline, que já realizam entregas comerciais com drones em diversos países. João, quais vocês acreditam que são os principais benefícios que os veículos autônomos trazem para a logística? Bom, Rosemary, eu diria que o primeiro grande benefício é a redução de custos operacionais. Estimativas indicam que o transporte autônomo pode reduzir os custos logísticos em até 40% ao longo do prazo. Além disso, João, temos o aumento da eficiência de veículos autônomos que podem operar 24 horas por dia, sem necessidade de pausas para o descanso, otimizando o uso da frota e reduzindo o tempo de entrega. Outro ponto que a gente pode citar é a segurança, né, que é um fator crucial. Estudos mostram que mais de 90% dos acidentes de trânsito são causados por erro humano e veículos autônomos não sofrem com fadiga, distração ou imprudência. Levando em consideração o ponto ambiental, também há ganhos significativos. Veículos autônomos podem ser programados para rotas mais eficientes e dirigir de forma mais econômica, o que reduz o consumo de combustível e a emissão de CO2. Outro benefício é a previsibilidade. Com veículos autônomos, é possível ter a maior precisão nos tempos de entrega, permitindo um planejamento logístico mais eficiente e confiável. E para as empresas, isso significa maior capacidade de atender às crescentes demandas do e-commerce e das entregas expressas, especialmente com a expectativa de entregas de um mesmo dia que se tornou comum. Mesmo diante de tudo isso, não podemos ignorar os desafios. É, o primeiro e mais óbvio é a questão do emprego, né? O Brasil, ele tem cerca de 2 milhões de caminhoneiros e a autonomia certamente afetará essa profissão. Isso mesmo, Gabriela, isso é um ponto muito sensível. Embora novas posições surjam para monitoramento remoto, manutenção de sistemas autônomos e gerenciamento de frotas, é provável que o número total de empregos diminua nesse setor específico. Isso mesmo, pessoal. Outro desafio importante é a regulamentação. As leis atuais, elas não foram feitas considerando veículos sem motoristas. Então a gente pode se questionar: quem é responsável em caso de um acidente? Como será feita a fiscalização? São questões que ainda precisam de respostas claras. Isso é verdade, Rose. Mas temos também a segurança cibernética. Ela é uma preocupação bem crescente. Veículos conectados são vulneráveis a hackers, e um ataque poderia ter consequências catastróficas, especialmente em transporte de cargas perigosas. Sem falar na infraestrutura. Muitas estradas brasileiras não possuem condições ideais para veículos autônomos, com falta de sinalização adequada, buracos e áreas sem cobertura de internet. E há também resistência cultural, né? Muitas pessoas ainda não confiam em veículos sem motorista. E essa percepção pública, ela pode desacelerar a adoção da tecnologia. Agora, pessoal, gostaria de saber de vocês o que podemos esperar da logística autônoma nos próximos anos. Bom, eu acredito que veremos uma implementação gradual, começando por ambientes controlados e rotas específicas, depois expandindo para operações mais complexas. Concordo com você, Gabi.
E acho que o futuro ele será híbrido por um bom tempo, com humanos e máquinas trabalhando juntos. Por exemplo, podemos ter comboios de caminhões, onde apenas o primeiro veículo tem motorista e os outros seguem autonomamente. Outro cenário provável é a especialização. Talvez vejamos veículos autônomos dominando o transporte de longa distância em rodovias, enquanto humanos continuam fazendo entregas urbanas, que são mais complexas, pelo menos no curto prazo. As cidades também, elas precisarão se adaptar, criando zonas específicas para carga e descarga de veículos autônomos, e possivelmente faixas exclusivas em algumas vias. Isso mesmo. Outro aspecto interessante é a integração multimodal, onde veículos autônomos podem facilitar a conexão entre diferentes modos de transporte, como da ferrovia para o caminhão e do caminhão para o drone de última milha. Bom, gente, e para enriquecer ainda mais o nosso podcast, nós trouxemos uma convidada especial, que é a Fernanda Oliveira. Ela é especialista em sistemas logísticos inteligentes. Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e passo a palavra para você. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. No Brasil, já temos avanços importantes na logística autônoma. A Mercedes-Benz testa caminhões Actros com autonomia parcial em São Paulo, enquanto a Volvo implementa um programa piloto no Porto de Paranaguá que já reduziu 22% do tempo operacional. Nossa infraestrutura é um desafio. Apenas 15% das rodovias federais comportam veículos autônomos avançados, levando a soluções híbridas como o sistema da Cargo X que combina autonomia com monitoramento remoto. O setor enfrenta escassez de motoristas, com déficit projetado de 100 mil profissionais em 5 anos. A automação pode resolver este problema e criar novas funções técnicas. Estamos desenvolvendo sandboxes regulatórios para testar estas tecnologias com segurança. A integração da autonomia com eletrificação, como demonstrado em Curitiba, reduziu custos de última milha em 60%. O Brasil tem oportunidade única para desenvolver um modelo gradual de implementação que crie sistemas logísticos mais eficientes e sustentáveis. O futuro que vislumbro não é apenas de veículos sem motoristas, mas um sistema logístico inteligente e adaptativo que transformará fundamentalmente como as mercadorias se movem pelo mundo. Parabéns à equipe pelo excelente trabalho na produção deste podcast e espero ter contribuído para enriquecer esta conversa. Fernanda, agradecemos pela valiosa contribuição. Com isso, chegamos ao final do nosso podcast. A logística autônoma representa uma transformação profunda no setor, com potencial para tornar as operações mais eficientes, seguras e sustentáveis. Agradecemos a todos que nos acompanham até aqui. Esperamos que tenham gostado do nosso podcast sobre logística autônoma. Até o próximo episódio de Inovação em Logística.